Olá, seja bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre Bundesliga. E bom, hoje a gente vai fazer aí um review de como foi a rodada 29 da Bundesliga, tá certo? Campeonato alemão aí que agora tá com o Bayern como líder isolado, né? Já que o Leipzig não conseguiu vencer, o Borussia também chegando perto da vaga para a Champions League, ainda não conseguiu, mas com derrotas de Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, o Borussia acaba tendo um pouquinho mais de chance e consegue sonhar com essa vaga de novo, né? Então, vamos começar com o primeiro jogo, o jogo da sexta-feira. RB Leipzig e Hoffenheim, 0-0. O time de Leipzig, como eu tinha dito aqui antes no preview da rodada, não conseguiu furar a defesa do Hoffenheim. A equipe ficou travada numa retranca. E assim, se você cria e não consegue finalizar da melhor maneira, o gol não vem. E foi exatamente isso que aconteceu. O Leipzig criou chances, criou oportunidades, mas não conseguiu chegar ao gol. E com essa não vitória do RB Leipzig, o Bayern pôde entrar em campo no sábado, já com muito mais vontade, muito mais disposição, num jogo cheio de gols, como eu falei. Wolfsburg e Bayern se enfrentaram na casa do time dos Lobos, e a vitória veio para o Bayern em um 3-2, um jogo repleto de emoção. Wolfsburg com mais um jogo cheio de gols. Então, assim, sempre que tem esse time em campo, pode ter certeza que vão ter ali pelo menos 2 gols na partida. Isso é sempre muito legal de se assistir, é um jogo envolvente, é uma equipe que propõe, independente contra quem esteja jogando. Isso é muito legal, muito interessante também, né? O Bayern acabou saindo superior também, assim como na Champions League. Teve alguns problemas com a bola final ali, com o último lance, mas nessa situação conseguiu converter, conseguiu fazer 3 gols e sair vitorioso em cima do Wolfsburg, agora abrindo 7 pontos de vantagem para o RB Leipzig. A outra partida também do sábado entre Augsburg e Arminia Bielefeld foi o que eu falei. Muito difícil, dois times que não estão conseguindo desempenhar um bom futebol, acabaram se estranhando, foi um jogo ali para competir quem estava menos pior e no fim das contas terminou em um empate em 0-0. Não foi uma partida muito bonita de se ver. Outra partida ainda no sábado entre Union Berlin e Stuttgart, a equipe da capital alemã venceu por 2-1. E é aquilo que eu falei, é uma equipe que propõe jogo, que está sempre à disposição, que vai para cima, sempre tem mais posse de bola, é muito envolvente e ganhou essa partida, ainda ali se mantendo no topo da tabela, sonhando com uma vaga ao menos para a Europa League. E aqui uma goleada, um pouco inesperada, mas dadas as condições super possível, o Freiburg venceu o Schalke por 4-0 e isso assim foi muito impactante, porque é uma goleada de um time que não costuma fazer muitos gols nos seus jogos e só demonstra e escancara cada vez mais a péssima temporada do Schalke, a falta de criatividade que a equipe tem e o motivo também dela continuar estagnada na última posição do campeonato com só 13 pontos. Outra goleada pelo mesmo placar foi entre Borussia Mönchengladbach e Eintracht Frankfurt. Foi o que eu falei, o Eintracht estava há muito tempo sem marcar pelo menos 2 gols em uma partida. E dessa vez tomou 4 e não marcou nenhum. A equipe sentiu muito a queda e a saída, entre aspas, do Ad Hilter, né, já que o técnico ainda joga até o final da temporada. A equipe sentiu muito tudo isso, acabou sendo muito impactada. Kostic não criou, André Silva errando domínios fáceis. Acho que vários problemas apareceram na equipe partindo dessa traição que o Ad Hilter fez com eles. E descobrir isso pré-jogo contra o Mönchengladbach foi muito difícil para a equipe, muito complicado, e o Mönchengladbach aproveitou a oportunidade, meteu um 4-0 sonoro e assim, agora fica a dúvida, foi só nesse jogo? Sentiu que era o Mönchengladbach ou a Eintracht vai conseguir voltar aos seus louros e vai continuar mantendo e assegurando a sua vaga na Champions League? Outra partida, agora indo para o sábado, o Leverkusen venceu por goleado o Colônia, foi o que eu disse aqui no meu preview da rodada. Era um jogo muito fácil, onde o Leverkusen ia ter total domínio da bola, ia ter total domínio das ações ofensivas, e ia conseguir colocar o Colônia no bolso, da forma que ele queria. E foi exatamente o que aconteceu, uma vitória por 3-0, poderia ser mais facilmente. O Leverkusen jogou bem, rotacionou bem a bola, propôs muitas jogadas ofensivas e conseguiu a vitória em cima do Colônia. Já indo para o domingo, o Borussia Dortmund aproveitou a oportunidade, sabia que Wolfsburg e Eintracht tinham perdido seus jogos, entrou em campo com uma sina avassaladora, passou o trator por cima do Werder Bremen, 4-1 em cima da equipe verde. E olha, esse foi atropelo mesmo. O Borussia assim não deu chance para o adversário, foi só um golzinho ali, coisa de detalhe,
muito, muito, muito forte o Borussia para essa partida. A vontade que eles estão de poder conquistar novamente essa vaga para a Champions League é muito importante e é o diferencial para a equipe nesse momento da tabela. Por falar em tabela, vamos ver a tabela aqui antes da gente fazer já um preview da próxima rodada, já que temos jogos nesta terça e nesta quarta, tá certo? Bom, a rodada lá no topo se encerra com o Bayern com 68 pontos, o Leipzig com 61, Wolfsburg com 54, a Eintracht com 53. Esse é o top 4, seguido de Borussia com 49, que ainda está com sua vaguinha na Europa League garantida, só que vislumbrada de perto por Leverkusen, que tem 47, Mönchengladbach e Union Berlin, ambos com 43. Já lá na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento e contra um possível relegation, tem o Werder Bremen com 30 pontos, o Mainz com 28, o Arminia Bielefeld com 27, o Hertha com 26, o Colônia com 23 e o tadinho do Schalke com 13 pontos lá embaixo, virtualmente rebaixado já, é pouquíssimo provável em 5 rodadas. Claro, ele ainda pode fazer 15 pontos, pode chegar a 28 e assim sair de uma possível rebaixamento, mas vendo o futebol do Schalke, vendo tudo que a equipe está fazendo, a probabilidade disso beira o zero. Então, quase um tchau, tchau, Schalke. Ainda não. Vamos agora então fazer um preview, né, dessa que será a 30ª rodada do Campeonato Alemão, que se inicia nesta terça-feira e se encerra já na quarta. O primeiro jogo, né, que acontece nesta terça-feira é entre Colônia e RB Leipzig. A equipe de Colônia consegue o mando de campo, mas acho pouquíssimo provável que segure o Leipzig, porque mesmo Colônia mostrando um estilo de jogo retranqueiro contra o Leverkusen, tomou 3 gols. Contra o Leipzig, então, a probabilidade é de que saiam mais do que isso, ou ao menos esses 3 gols. Então, assim, se eu fosse palpitar algum placar, seria novamente um 3-0 para cima do Colônia, no caso com o Leipzig vencendo. Outra partida entre Bayern e Bayern. O Bayern de Munique vai receber o Bayer Leverkusen, e aí é partida de cachorro grande. São 2 times que estão com ambições muito fortes no campeonato. Leverkusen querendo sua vaga para a Champions League, o Bayern querendo o título da competição. Então eu acredito que os dois vão jogar para cima, o Leverkusen talvez um pouco mais retraído, pensando nos seus contra-ataques, mas é um jogo completamente em aberto, um empate aqui é super normal, mas eu imagino uma vitória do Bayern por 2-1. Bayern de Munique, no caso. Agora outra partida ainda na terça-feira entre Eintracht Frankfurt e Augsburg. De novo entra aquela dúvida. O Eintracht vai voltar a ser o time avassalador que jogou toda a Bundesliga e que é o líder em 2021? Então, não sabemos. Pode ser que sim, assim como pode ser que não. Mas, se tratando de Augsburg ser uma equipe do meio para baixo da tabela, é provável sim uma vitória do Eintracht, mesmo em uma fase ruim, mesmo com um pouco de sentimento amargurado em relação ao técnico. Acredito que seja uma vitória por 2-0 ou 2-1, 3-1 para o Eintracht. Nesta terça-feira, Arminia Bielefeld e Schalke 04. Mais uma partida relativamente difícil de se ver gols, mas creio eu que o Arminia saia vitorioso, consiga ali se aliviar um pouco na parte de baixo da tabela, melhorar um pouco sua pontuação. Creio eu que uma vitória por 1-0, vitória simples, assim, badaras. Já indo para quarta-feira, temos a partida entre Werder Bremen e Mainz. De novo, 2 equipes da parte de baixo da tabela, confronto direto para o Werder poder se livrar um pouco dessa situação, jogando em casa. Então creio eu que o Werder vai jogar muito para frente, vai tentar buscar o resultado, vai tentar buscar os gols e pode dar brechas para um contra-ataque do Mainz. Então um empate em 1-1 aqui seria super normal e esse é o meu palpite para a partida. Já a partida entre Borussia e Union Berlin, seguindo a lógica, jogo fácil para o Borussia. 2-0, no máximo um 2-1. Se tratando de Union Berlin, e como a equipe vem jogando, já surpreendeu o Bayern de Munique, por exemplo, é uma partida complicada, é uma partida difícil para o Borussia, que eles podem ser surpreendidos facilmente. Então eu enxergo essa partida em um 2-2, com o Union Berlin também propondo bastante jogo. Agora entre Hoffenheim e Mönchengladbach fora de casa, querendo muito essa vaga, ao menos para a Europa League. Creio eu que a equipe vá se desafiar bastante, vá atacar o Hoffenheim. O Hoffenheim pode jogar um pouco mais recuado. E é aquele ponto, se o Hoffenheim tentar jogar propondo o jogo, o Mönchengladbach vai fazer gol no contra-ataque, porque é uma equipe muito rápida, com uma criação e saída de bola muito boa. Então, assim,
É complicado, o Hoffenheim vai ter que se apequenar, vai ter que jogar na retranca, jogar por uma bola, brigar por um jogo de 1-0, 2-0 no máximo nesses contra-ataques. E se tentar propor o jogo, o Mönchengladbach vai vir, vai fazer 2, 3, quantos conseguir, porque é a forma do Mönchengladbach de jogar. Eles jogam baseado no erro dos adversários. Então o Hoffenheim também é uma equipe que erra bastante e eles podem se aproveitar disso. Eu imagino um 2-1 para o Mönchengladbach aqui. Já na última partida da rodada, entre Stuttgart e Wolfsburg, acho que essa partida é mais uma daquelas de pelo menos 3 gols. Mas acho que nessa dividida eu colocaria um 2-1 para o Wolfsburg, com espaço para um empate entre 1-1 ou 2-2. Com certeza é uma partida que terão gols, não vai ficar no 0-0. Essa foi minha preview, esse é meu canal sobre Bundesliga, eu sou Vitor Cinzento, e eu gosto muito de falar sobre isso. É assim, uma das minhas paixões poder falar sobre o futebol alemão. Queria agradecer cada um de vocês que está assistindo aqui. Queria pedir também a colaboração de vocês para curtir aqui o vídeo, comentar, divulgar, compartilhar, me trazer feedbacks, me dizer o que eu posso melhorar, onde eu posso melhorar e como melhorar. Se vocês acham que o quadro da câmera tá bom, a ambientação, a luz, o foco, o áudio, tudo isso, gostaria de saber de vocês, gostaria de conversar sobre isso, porque eu quero sempre melhorar e estou aqui à disposição para ajudar a todos. Muito obrigado. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo. Vou estar sempre dando minha opinião. Se você tiver alguma dúvida de aposta, alguma coisa do tipo, jogador, qualquer coisa, manda aí. Eu estou sempre à disposição para poder responder, tá certo? Muito obrigado. Valeu.